muito boa tarde a todos que estão aqui presentes, que estão separando uma parte do tempo de vocês para a gente conversar um pouquinho sobre África como destino de internacionalização. Sejam todos muito bem-vindos a este webinar. E hoje a gente vai discutir um pouquinho, vai trazer informações relevantes, a gente vai tentar levar até vocês novidades, modos de inserção no mercado africano, e entre outros elementos que a gente pode tratar ao longo aqui do nosso webinar. Antes de mais nada, esse é um webinar que, na verdade, vai ser uma série, então é uma websérie de, por enquanto, 3 capítulos, mas esperamos que tenhamos a oportunidade de fazer outros mais. Eu vou comentar mais sobre isso mais ao final do nosso webinar. E, bom, iniciando então, eu vou falar um pouquinho sobre a Apex Brasil, antes da gente entrar no tema do webinar em si. Então, a Apex, ela se apoia em 3 pilares. O primeiro é a promoção das exportações brasileiras, o segundo é a atração de investimentos estrangeiros, e o terceiro é o apoio à internacionalização de empresas brasileiras, pilar esse que a gente vai tratar aqui hoje. Claro, tudo isso super transpassado por inteligência de mercado, qualificação para exportação e, claro, a promoção da imagem do Brasil como um parceiro global de negócios. E dentro desse pilar que eu falei para vocês há pouco, nós montamos um programa de internacionalização, que visa desenvolver essas competências de internacionalização nas empresas que estão com a intenção de montar uma nova operação, uma nova base, uma filial em outros países, e hoje no tema no continente africano, em países do continente africano. Bom, o nosso webinar de hoje, ele pertence a um desses 3 pontos que vocês estão vendo aí na tela, que é o ponto de capacitação. Então, hoje a gente vai misturar um pouquinho sobre mercados e sobre internacionalização, e ele serve justamente para levar essa informação até vocês. A gente tem também o atendimento customizado, que pode ser feito tanto individualmente com as empresas, quanto também de uma forma coletiva, por meio de workshops, e visa entregar às empresas ferramentas com as quais ela consegue montar o plano de expansão internacional delas, para que ela tenha sucesso nessa empreitada. E também nós temos as missões de internacionalização, que servem para que as empresas possam conhecer o ambiente de negócios local, também para as empresas que já estão mais avançadas, para que elas possam validar se aquele mercado faz conexão com a estratégia dela já definida anteriormente e com a proposta de valor e a viabilidade operacional dela. Então, qual vai ser a programação de hoje? E aí eu vou passar para as pessoas que vão abrilhantar essa nossa discussão hoje aqui. Eu vou ser o moderador de vocês. E a primeira apresentação vai ser do nosso querido Rodrigo Viana, analista da coordenação de análise de mercado, que vai falar um pouquinho sobre os impactos econômicos, e é uma apresentação muito importante para a gente entender o panorama de alguns países que a gente teve a oportunidade de selecionar para tratar aqui hoje. Logo em seguida, a gente vai ter a apresentação do Rui Mukage, presidente da Afro Chamber, que vai trazer reflexões importantíssimas sobre como fazer negócios e como aproveitar as diferentes plataformas de negócios na África, os países para você expandir as atividades de vocês para outros territórios, e também os acordos entre Brasil e acordos regionais africanos. Então, eu agradeço a disponibilidade de todos por estarem aqui conosco hoje. Passo a palavra para você, Rodrigo. O microfone é todo seu, a câmera é toda sua. Seja muito bem-vindo. Brasil. Bom, boa tarde aí a todos. Obrigado aí pela presença, quem está acompanhando a gente aí online, né? A gente vai falar um pouquinho aqui do contexto da África, do continente africano, né? Deixa eu só selecionar aqui o slide correto. Vamos lá. Bom, então, pessoal, vamos lá. Vou dar uma visão geral, vou passar um pouquinho a visão geral aqui do continente africano para vocês, e vou tentar pincelar alguns países que a gente acredita que possam ter
tem um maior impacto econômico e de internacionalização, para a gente tentar ir contextualizando um pouco melhor o continente. Uma visão bem geral assim, sobre o continente, eu trago aqui algumas variáveis. A gente pode ver que a África ela tem hoje 1,3 bilhões de habitantes, né, é o segundo maior, o continente mais populoso do mundo, só atrás da Ásia, né? Obviamente tem a China, que só ela já tem 1,4 bilhões, mas o continente africano, inclusive, vem crescendo a proporções muito maiores. É o continente que mais cresce em relação à sua população. Teve um crescimento, se pegar entre 2014 e 2019, de 2,6%, e algumas estimativas até colocam que a África até 2050 vai conseguir dobrar a sua população. Então, é um continente que vem com um crescimento populacional muito grande. Em relação à Idade Média, pessoal, a Idade Média da África é baixa, principalmente quando a gente compara, né, com os outros continentes. A gente tem a Europa aí com 43 anos de Idade Média, a América do Norte com 36, a América do Sul mesmo com 32, né, o Brasil mesmo tem 33. Então a gente tem uma Idade Média baixa. Em relação a planejamento de médio e longo prazo, isso pode ser sim um bom indicador, porque teremos mão de obra disponível, população economicamente ativa por médio e longo prazo sem grandes problemas. Em relação ao desemprego, a África tem sim um índice elevado de desemprego de 10,7%, mas frente ao que ela vem apresentando do PIB, pode ser que essa tendência comece a se reduzir, né? Isso porque, quando a gente olha aqui para o PIB, a África hoje, em sua totalidade, representa 7,1 trilhões, isso dados de 2019. Isso é um crescimento, só ficou atrás também da Ásia, ela cresceu 4,8% ao ano, se considerar o período de 2015 a 2019, ela acaba só ficando atrás da Ásia, que cresceu 7,2%, já teve um crescimento realmente muito elevado, porém é um crescimento super bom. Trazendo um pouquinho em relação à renda média e vale destacar aqui, tá? Aqui é uma renda média bruta e anual, só que ela está dolarizada, não houve cálculo sobre paridade de poder de compra, então tem que se tomar cuidado, porque isso aqui, esse valor tem que ser convertido para a moeda local, além de compensada frente a inflações, questões de consumo que possam haver. Eu trouxe mais porque na sequência vai ser possível ter uma noção em relação entre os países africanos, como é que essa variável está se mostrando, né? E por fim, aqui a última variável que eu trago aqui no slide, em relação a investimentos diretos, a África já teve, isso aqui é o único dado que eu tive que trazer de 2018, tá? Todos os outros são de 2019, e esse, conforme a última disponibilidade de 2018, houve um investimento no continente de quase 46 bilhões, né? Fica à frente do Oriente Médio, fica à frente do leste europeu, embora, né, ainda tenha alguns degraus para galgar aí, por exemplo, chegar ao ponto, a América do Sul tem mais ou menos o dobro, enfim, os outros continentes vêm recebendo grandes montantes de investimento também. Aí, pessoal, o que eu fiz aqui? A partir de trazendo esses mesmos indicadores, eu pincelei 3 países mais ao norte do continente e 3 países mais ao sul do continente, meio que para eu dar uma ideia, conseguir ser algo mais palpável, né? Visto que falar da África como um todo, com a diversidade, com a quantidade de países que o continente tem, pode acabar confundindo um pouco, né? E aí eu peguei aqueles ou que têm uma maior relevância comercial para o Brasil, principalmente em questões de exportação do Brasil para lá, ou que são alvos de internacionalização historicamente, enfim. E aí, mais ao norte, trouxe Argélia, Egito e Nigéria. Não vou falar aqui de todos esses pontos, porque eu iria me estender muito aqui, mas eu vou tentar pincelar alguns, só para tentar realmente contextualizar o país no continente, né? A gente tem, por exemplo, aqui, o que vale a pena indicar. A Nigéria, ela tem a maior população da África, 201 milhões de habitantes, é a 7ª maior do mundo em relação à população, fica logo atrás do Brasil. Egito aqui também tem uma população bem representativa, 3ª maior da África, atrás só da Nigéria e da Etiópia. Quando a gente pega aqui Idade Média, a Argélia tem uma das maiores idades médias da África, fica em 7º lugar. Os países que tendem a liderar nesse aspecto aí são as ilhas, que são menores, com a população mais reduzida, Maurício, Seychelles, Reunião, enfim.
E a gente já vê que cai um pouquinho aqui no Egito e principalmente na Nigéria essa questão. Em relação à população desempregada, aqui vale um ponto, né? Aqui é o percentual em relação à população economicamente ativa. Então, não é a população total do país. Quanto por cento de população economicamente ativa está desempregado? E o conceito de desemprego é alguém que esteja buscando emprego também, né? Não tenha emprego, mas esteja buscando. E aí a Nigéria, de forma unitária, é a que mais tem desempregados na África, mas também é disparada a que tem a maior população africana, de longe, né? Proporcionalmente, 20% da população economicamente ativa está desempregada, é um dos maiores, mas não chega a ser, inclusive, o maior índice de desemprego. Em relação aqui à economia, a gente tem o Egito como a maior economia africana em 2019, 1,4 tri, e a Nigéria logo na sequência como a segunda maior, com 1,2. E aí vale destacar que todos os países eles estão com um crescimento bem interessante, né, todos com crescimento elevado, e vale destacar principalmente o Egito, né? O Egito é hoje a 19ª economia do mundo, e dos 18 países que estão na frente do Egito, apenas 4 cresceram mais do que ele, né? Que foi Índia, China, Indonésia, Turquia, que são países que cresceram realmente muito bem. Então, é um país que tem um PIB interessante, vem crescendo bem, inclusive as previsões eram de crescimentos ainda maiores entre 2020 e 2024, chegava-se a estimar coisa de 8%. Obviamente, agora, com as questões do corona, desse impacto, isso vai ter que ser revisto, mas, de toda forma, é um crescimento relevante. Aqui a renda, para a gente ter um pouco da ideia, o Egito é um dos que tem a maior, é o segundo país com a maior renda média da África, e, por fim, também é o país que mais recebe investimentos estrangeiros diretos, recebeu em 2018 quase 7 bi. E aí, para complementar, eu trouxe 3 mais ao sul, né? E aí, Angola e Moçambique, Angola também é um fortíssimo parceiro comercial que a gente tem, mas os dois muito também em função de questões já de internacionalização. Os 3, na verdade, a África do Sul também, mas a África do Sul também é um dos nossos principais parceiros comerciais. Também pincelando alguns aspectos aqui, a população da África do Sul também é bem interessante, é a 5ª maior população da África. A gente vê aqui em idade média, a África do Sul tem uma excelente uma idade média bem elevada, está logo atrás da Argélia, com 27 anos, e a Angola e Moçambique, por outro lado, estão entre os com a idade média mais baixa, né? A Angola ocupa a 5ª posição, se não me engano, empatado com a Somália. Moçambique, pelas casas decimais, está um pouquinho melhor, tem uma idade um pouquinho maior, mas também está ali entre os com a menor idade média. Se a gente pegar aqui questões de população, percentual da população desempregada, economicamente ativa e que está desempregada, a África do Sul é aquela com o maior percentual de população, embora não passe a Nigéria em números brutos, né? Porque a Nigéria, obviamente, tem uma população muito maior que a da África do Sul, ela é a que tem a maior concentração, 28% estão desempregados. Em relação a questões de PIB, a África do Sul é a 3ª economia da África, 809 bilhões, também vem crescendo a números interessantes. Novamente, os 3 aqui também com crescimento de PIB, né? Vale destaque para Moçambique aqui, que embora tenha um PIB não tão elevado, ela vem apresentando crescimentos interessantes e as previsões também eram muito boas para Moçambique. E, por fim, em questão de investimento econômico direto, destaque para a África do Sul, que ficou em segundo lugar em relação a esses investimentos, e a Angola acabou ficando, em 2018, 2017 e 2016, com desinvestimento, com uma retração um pouquinho desse valor. Bom, aí para eu poder falar um pouquinho mais sobre internacionalização, não tem como eu fugir do aspecto de comércio exterior, porque os dois estão intimamente ligados, né? Eu trouxe aqui um histórico de como é que era a nossa balança comercial Brasil com o continente africano de forma geral, e a gente pode ver que ele mudou um pouco o perfil ao longo dos anos, né? Enquanto que em 2019 a gente tinha exportações e importações muito próximas, com um saldo da balança quase nulo, a gente depois teve uma sequência de 6 anos com um saldo deficitário da balança, em que a gente importava mais do que exportava para o continente africano, para, por fim, nos últimos 4 anos aqui, a gente vem tendo superávites. Inclusive, em 2019, o nosso superávit foi de quase 2 bilhões. Né? Vale destacar que esse superávit, inclusive, cresceu em relação a 2018, né? Mas também vale destacar que esse crescimento se deu
porque a nossa redução das importações foi superior à redução das exportações, né? Porque ambos reduziram, nossa corrente comercial reduziu em relação a 2018. E aí muito se dá, por exemplo, em questões das nossas importações, com realmente a entrada da concorrência asiática no território. Se a gente pegar nossos 7 principais destinos de exportação, os 7 principais países africanos tiveram uma leve queda em relação à nossa exportação. Destaque para a Nigéria, que caiu consideravelmente bem, e a Angola, que também teve uma queda relevante. Hoje o que a Angola importou da gente esse ano foi cerca de 1/3 do que importou lá em 2013 e 2014, né? Então vem tendo uma queda abrupta, muito por conta de um programa que eles vêm fazendo lá de substituição das importações, aumento da produção interna, chamado PRODES. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente. E aí, para mostrar os principais destinos, e aqui são os destinos das exportações, para onde o Brasil está mandando produtos na África, eu peguei aqui os 10 principais, e aí cabe o destaque aqui para o Egito, que é historicamente o nosso principal destino das exportações. A África do Sul ocupou a 2ª posição, a Argélia a 3ª e a Nigéria a 4ª. Foram países que eu optei até por trazer e pincelar alguns aspectos macro, exatamente por essa relevância, né? A Angola aqui, que eu também trouxe, ela ficou em sexto lugar, e ela já ocupou o 2º lugar lá em 2014, à frente da África do Sul. Foi o ano que ela ocupou nosso 2º lugar, ela sempre ficou ali entre os 3, 4 primeiros, e muito por conta desse declínio que vem tendo, hoje ocupa a 6ª posição, mas ainda uma posição bem interessante, né? Para falar um pouquinho aí do que geralmente a gente exporta para lá, os principais produtos, eu separei os 10 principais, né? E aí o que se destaca são os outros açúcares de cana. Ele tem importações muito concentradas em países como Argélia, Nigéria, Egito também tem uma importação interessante, milho muito forte no Egito, carne bovina e desossados também. Enfim, o que a gente consegue ver aqui é que há uma concentração muito forte de alimentos e bebidas, produtos agropecuários, focado muito em produtos básicos, em produtos semi-manufaturados. O que se sobressai aqui são os tratores rodoviários para semi-reboque, que ficou em 9º lugar. A gente exportou 150 milhões para a África em 2019 e quase que na sua totalidade para a África do Sul, 136 milhões só para a África do Sul. E aí, para dar um contexto ainda maior, cruzando esses 2 últimos slides, ou seja, nossos principais destinos e nossos principais produtos, como é que eles estão nesses países? E como exatamente cada país importa da gente, né? E aí eu peguei os 3 principais, para a gente ver mais ou menos questões de concentração, crescimento, enfim. E aí a gente consegue ver, por exemplo, que o Egito ele tem um perfil, embora seja nosso principal parceiro, ele é bem concentrado aqui. Os 3 principais produtos dele representam quase 70% das nossas exportações para lá, né? E aí, o milho aqui, que é o nosso 2º principal produto exportado para a África, é o principal produto exportado para o Egito. Carne bovina, nosso 3º maior produto exportado para a África, é o 2º maior no Egito. A gente já tem a África do Sul aqui com um perfil um pouco diferente. A África do Sul ela concentra menos, produtos estão um pouco mais diluídos, e a gente já começa a ter um pouco mais de agregação de valor, como é o caso dos tratores, que eu citei anteriormente, um produto manufaturado, da pasta química de maneira, que é um produto semi-manufaturado, então já começa a ter um pouco mais de agregação de valor. E é interessante que vem tendo esses 3 produtos, no caso, tiveram um crescimento interessante aí para ocupar essas 3 posições. E aí a Argélia, por sua vez, ela já casa um pouco melhor com o perfil do Egito. É ainda mais concentrada, né? Ela tem só em outros açúcares de cana um pouco mais do que 60% só nele. Os 3 principais chegam a quase 80%. Citando os outros 3, aqui eu fui botando em ordem de destino de exportação, do maior para o menor dentre os 6 que eu escolhi, né? Aí a Nigéria, também com um perfil muito semelhante ao da Argélia, também concentra muito em açúcares de cana, é mais concentrado, mas não chega a ter a mesma quantidade de outros açúcares de cana importados. A Argélia importa mais, porque tem um comércio maior também, mas a concentração aqui da Nigéria é maior, e ela também beira os 80% nos 3 principais produtos. E aí, tanto Angola quanto Moçambique tem um perfil mais próximo da África do Sul em questão de
não tão concentrado, mais diverso. A gente também vê mais agregação de valor em questão como o principal produto e o terceiro principal produto da Angola, ou o segundo e o terceiro produtos de Moçambique, que são todos produtos manufaturados e que ocupam algumas das 3 primeiras posições de cada país. A diferença é, como eu citei, né, a Angola vem caindo suas importações do Brasil como um todo, então os 3 principais produtos todos acabaram sofrendo queda, além de vários outros, tá, que não estão listados aqui. E Moçambique, por outro lado, vem aumentando nesses 3 produtos, no caso, aumentou suas importações do Brasil, um aumento bem considerável na pedaços e miudezas comestíveis de galo e galinha. E esses 2 últimos aqui também aparecem como NA, porque não houve nenhuma importação em 2014, então não tem como calcular, mas foi crescimento também, visto que a gente partiu de nenhum registro de importação até esse registro que ocupem a segunda e a terceira posição no país. E aí, agora sim, pessoal, falando um pouquinho de forma mais específica do cenário de internacionalização em si, segundo o Standard Bank da África, nos últimos 15 anos, a gente investiu 15 bilhões no continente africano. Nossos principais focos de investimento são a África do Sul, Moçambique e Angola, por isso eu até trouxe eles ali para também contextualizar eles economicamente, etc. E aí vale muito o destaque, né? Moçambique está pretendendo investir pesado, cerca de 65 bilhões, se não me engano, até 2024, em extração de gás liquefeito. Ela deve abrir 3 setores para extrair gás. Isso vai gerar um grande deslocamento de população para esses locais, né? Vão ter instalações com mais de 40 mil pessoas durante 10, 15 anos, e isso abre uma oportunidade necessariamente para a produção, para o setor agropecuário, de agronegócios, enfim. E o Brasil já é reconhecido por investir lá, a foco do seu investimento sempre foi no setor, em sua maioria no setor de agronegócio, agropecuário, e aí entraria aproveitando também a expertise que tem em produção do cerrado, enfim, para aproveitar essa oportunidade. A Angola, para citar um pouquinho também, ela vem passando por reformas políticas, estruturantes, enfim, e ela vem buscando facilitar a atração de investimentos, para aumentar esse valor, né? Ela, inclusive, assinou uma lei em junho de 2018 para, por exemplo, reduzir o capital mínimo necessário para investir no país, facilitar o repatriamento de capital, por exemplo, ela elimina a necessidade de ter sócios locais, participações locais de até 35%, coisas do tipo, para facilitar. Então, a visão da Angola é muito no sentido de eu não quero mais que o Brasil... eu preciso que o Brasil, ao invés de enviar o produto acabado, pronto, aqui para Angola, ele venha para cá, ele produza aqui e diversifique a partir daqui. É muito essa a ideia. Então, o fato das exportações estarem caindo da Angola não necessariamente quer dizer que questões de investimento e de internacionalização também vão cair. Na verdade, a visão é muito pelo contrário. É exatamente porque eles querem mudar essa visão. E aí, pessoal, para encerrar aqui, para poder passar a palavra, eu fiz um exercício aqui. A gente tem uma metodologia aqui na Apex que a gente chama de priorização de mercado. E aí, como é que ela funciona? Eu elenquei uma série de variáveis aqui, eu dividi ela em 2 blocos. Um bloco que é um bloco mais indireto, de variáveis que fazem todo sentido em questões de internacionalização, mas são um pouco mais macro, um pouco mais indiretas, e variáveis um pouco mais específicas em relação à internacionalização. Separei elas em 2 blocos. Eu não vou passar aqui por todas as variáveis, mas para ter uma ideia, no bloco geral eu botei variáveis mais no perfil de PIB, de consumo, de formação bruta de capital fixo, de importação. E aí, no bloco específico, eu trouxe variáveis mais como a entrada de turistas no Brasil, registro de novos negócios, coisas do tipo. E aí, eu coletei esses valores para todos os países africanos. Como é que está para cada uma dessas variáveis? E a partir dessa coleta, dei nota para cada um desses valores, né? E feito essa nota, junta-se os valores, agreguei todos, fiz a média, para a gente conseguir ter um rastro, claro que totalmente quantitativo, mas de quais que seriam, talvez, os países, considerando todas essas variáveis que eu escolhi, quais que seriam os países com uma oportunidade mais interessante para a internacionalização, né? É claro que variando, aumentando, se retirando, trocando variáveis, vai haver uma variação desse resultado,
mas acho que essas variáveis já dão insights bem interessantes, tá? Inclusive, depois, quem tiver interesse, a gente pode enviar essa base com essas informações e tal, para vocês terem acesso também. Mas aqui eu vou buscar só dar uma pincelada mesmo para não estourar muito meu tempo. E aí, seguinte, feito isso, eu obtive o mapa que vocês estão vendo aí na frente. Os países que estão mais escuros aí são aqueles que ficaram com a melhor nota em questões de internacionalização, quanto os mais claros com a menor nota, certo? E aí, para tentar pincelar um número maior de países, eu optei não por considerar de novo aqueles 6 que eu já trouxe aqui, trazer mais variáveis, mas por pegar outros 4, que aí eu consigo, uma apresentação bem macro, de overview, perpassar por 10 países da África. Claro, é pouco frente aos 54 países africanos, mas acho que já dá um contexto bem legal do continente, né? E aí, eu trouxe esses 4 países aqui, que todos ficaram com excelentes notas nesses quesitos de internacionalização. E vale destacar que todos aqueles que eu trouxe anteriormente, aqueles 6 países, todos também ficaram muito bem ranqueados. Entre os 3 primeiros pilotões de 7, assim, todos estavam em algum desses 3. E aí, o que chama atenção aqui, e começar um pouquinho por ele, foi o Marrocos, né? O Marrocos ele ficou com uma excelente nota, ele ficou com a melhor nota, junto com a África do Sul e Egito, que eu trouxe alguns aspectos anteriores. É um país que ficou muito bem em várias dessas variáveis que eu considerei, entre os melhores países da África, né? Aqui eu trouxe uma só para dar o contexto. Então, por exemplo, o Marrocos teve 43.037 registros de novos negócios em 2019. Né? Ele ficou em terceiro lugar na África, ficou atrás apenas da África do Sul e da Nigéria, que tem economias maiores e uma população maior também. Também teve uma entrada de turistas aqui do Brasil de 5.241, também ficando em terceiro, aí nesse caso atrás da África do Sul e Angola. Além disso, 309 empresas exportadoras brasileiras, existem 309 empresas brasileiras que exportam para lá, o que bota ele em quarto lugar, empatado com a Nigéria nesse quesito aí também. Vale destacar que essas 2 últimas que eu falei, tá, pessoal? Turistas entrando no Brasil e empresas exportadoras, ambas são referentes a 2018, ano de 2018. A grande maioria é 2019. Aqui outro também que vale destaque, Cabo Verde, é uma ilhazinha a oeste da África, não tem como desconsiderar o fato de ser o mais próximo possível, do Brasil, no sentido africano. Então, questões de trajeto, logísticos, etc., tendem a ter um tempo reduzido em função disso. Fora a proximidade com a língua, né, o português, que facilita muito no aculturamento. Né? Além disso, trazendo as mesmas 2 variáveis do Marrocos, tem 144 empresas brasileiras que exportam para lá, 1.970 turistas entraram no Brasil. Obviamente, esses indicadores são menores que o do Marrocos, mas é um país menor também, com a população menor. Vale o destaque, entraram mais turistas lá, de lá, do que, por exemplo, de Egito ou Nigéria, que tem populações maiores. E aí, para finalizar, a Gana se destacou muito nas variáveis de índice de Basileia. Para quem não sabe, é um índice de liquidez, né? Ver o quanto que um país está alavancado financeiramente. Bem resumidamente é isso. Quanto o país é sólido financeiramente falando, ele ficou em quarto lugar muito bem. Além disso, tem um PIB muito relevante, de 209,8 bi para o continente africano, e que não só é relevante, como vem crescendo a um ritmo muito bom, de 8,21% entre 2015 e 2019. E Quênia, por sua vez, é o 4º país africano em facilidade de fazer negócio. Facilidade de fazer negócio é um índice da Doing Business, do Banco Mundial, que é um índice extremamente reconhecido, leva várias variáveis em consideração, e é uma posição muito boa, além de ter ficado também em 4º lugar no índice de performance logísticos, que também é um índice também é um índice reconhecido do Banco Mundial, fora ter uma quantidade de uma população bem elevada, de 52,6 milhões de habitantes. Né? Bom, pessoal, de forma bem macro, para também não comer muito tempo, foi isso que eu trouxe. Vale destacar que a gente tem webinars gravados, por exemplo, de Marrocos, de Quênia, que valem o acesso. A gente tem estudos também de Quênia, de Gana, máquinas agrícolas, setor automotivo, que são explorados lá. Tem estudos da África do Sul. Acho que vale o acesso ao site para ter um pouquinho desses insights aí, né?
Eu estou vendo aqui que a Patrícia falou, né? Ilhazinha não é muito simpática, Cabo Verde é um grande país. Desculpa aí pela expressão, foi no sentido geográfico mesmo de tamanho. É um excelente, um parceiro, um dos principais parceiros comerciais e de internacionalização. Um super país aí para o Brasil. O termo acho que não saiu legal. E é isso, vou passar a palavra aí para o Gabriel, porque o colega Rui aí da AfroChampions acho que vai fazer uma interligação bem interessante com dados mais qualitativos para pontuar um pouco mais outros aspectos desses países africanos. Fantástico, Rodrigo. Muitíssimo obrigado pela apresentação. E até fazendo a conexão com o que você apresentou, junto de tudo que a gente vê na internacionalização, uma das primeiras reflexões que a gente tem que fazer é o que te motiva a ir para algum outro país, abrir uma outra operação? E nesse caso, o que motiva você como empresa ir para a África, né? Quais ganhos vocês visualizam com a internacionalização? E olhando esses países que o Rodrigo trouxe uma informação mais detalhada, o seu produto ele se encaixa em qual deles? Qual desses países pode entrar numa lista, que a gente chama de shortlist, né? Uma lista curta, uma lista pequena, que pode vir a ser um destino de internacionalização de vocês? E justamente para brilhantar mais essa tarde e para dar mais informações para vocês responderem essas perguntas, eu queria convidar o Rui, então, para fazer agora a sua apresentação. Rui, por favor, pode iniciar, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Alô, eu creio que agora está conectado. Quero agradecer ao Gabriel, ao Rodrigo também pela participação nesse webinar. Um webinar que é muito importante, muito interessante para nós como AfroChamber. Participar nesse evento junto com a Apex é muito interessante, porque nós temos algumas coisas para agregar junto àquilo que o Rodrigo já colocou aí em termos de números, e a Apex trabalha muito bem essa questão dos números. A AfroChamber, nós vai falar um pouco sobre as oportunidades de negócio com o continente africano e, sobretudo, sobre os acordos internacionais de livre comércio. Nós temos aí uns Free Trade Agreements, só com o Mercosul e o Egito, e, por fim, um grande acordo que é o African Continental Free Trade Area. Um pouco sobre a AfroChamber. Nós temos aqui a linha do tempo da AfroChamber. Nessa linha do tempo, nós podemos observar que a fundação da AfroChamber em 1972. A partir dos anos 70, nós começamos a trabalhar fortemente na questão das missões empresariais. Outro ponto que foi colocado muito bem pelo Rodrigo, que é importante você estar no país. Nos anos 80, então, nós criamos a revista AfroChamber. Essa revista ela circulava em todas as repartições diplomáticas do Brasil em África e vice-versa. Nos anos 90, então, tivemos a referência naquilo que são certificados de origem. Nos anos 2000, uma expansão por África. Essa expansão também aconteceu sobre uma renovação de memorandos de entendimento com câmaras de comércio, diferentemente daquilo que é o mercado brasileiro. Na África, as câmaras de comércio são partes do governo e participam ativamente das negociações governamentais e dão informações. Então, é esse tipo de protagonismo que nós buscamos aqui também através da AfroChamber, com o nosso AfroChamber Team. A partir de 2012, nós começamos, então, a ter um cronograma de missões para o continente anuais. E em 2019, que, digamos, foi um processo onde nós iniciamos de rebranding da AfroChamber, com um novo logo, um novo site. Isso está acontecendo. Se você for ao nosso site hoje, vai ver que está sendo comunicada essa nova logomarca, e a gente vai falar sobre essa nova logomarca um pouco mais adiante. Vamos fazer uma pequena introdução aqui. Por que é interessante falarmos em negócios com a África? A atual conjuntura nacional, ela justifica isso. Estamos aqui, todos nós, isolados por conta aí do coronavírus, não podemos deixar essa questão de lado. E, por conta disso, se muitas dessas empresas que hoje estão fechadas tivessem investido naquilo que é a exportação, nós poderíamos ter um ambiente um pouco diferente, porque os aeroportos estão fechados.
Entretanto, os portos continuam funcionando. E 90% de todas as relações de importação e exportação de África, elas acontecem através dos portos. Então, é importante reconhecer o papel das exportações como estratégico no país. E poderia afirmar que isso já desde há muito tempo. E, além disso, vamos falar aqui sobre acordos de livre comércio, que é uma ferramenta a mais que pode ser usada pelo Brasil para também ter um protagonismo nisso. E, por fim, nesse slide eu vou comentar sobre o câmbio favorável, né? Nós sabemos como é que está, muito em função de cenários que aparecem aqui, mas durante muito tempo nós já temos essa visão de que o câmbio é uma ferramenta muito interessante. Só entender que quem está exportando hoje é quem já trabalhou isso lá atrás. O continente africano tem uma série de mitos acerca deles. E é um pouco disso que nós gostamos, mitos que foram criados no mercado. Então, nós gostaríamos de conversar um pouco sobre a questão de relacionamento. Relacionamento é uma ferramenta essencial naquilo que é o fazer negócios com a África. E eu, pessoalmente, sou angolano, e eu acredito muito que o angolano, ele gosta, assim, o africano de um modo geral, que você o convide, que você esteja, que você o conhece. Então, as missões são muito importantes. A abordagem regional é super importante também dentro daquilo que são esses mitos que existem em relação ao continente africano. Eu estive no último 7 de setembro, a convite da embaixadora Patrícia Lima do Sudão, e foi muito interessante estar naquele país e ver essa realidade da cultura, em um país crescendo. Então, é diferente como se faz trade no mundo muçulmano e como se faz também na África subsaariana. Mas é importante que nós interliguemos tudo isso. Outro mito que existe é que o africano paga, né? Então, uma pergunta que a gente recebe de muitas empresas, né? O africano paga? Não. Olha, o africano tem muito mais dinheiro do que a gente pensa, porque nós formatamos uma imagem errada daquilo que é a África e do que são os africanos. Então, se eles não estão buscando seus produtos e serviços no mercado brasileiro, eles estão buscando em algum outro lugar. E os africanos, de um modo geral, nós africanos, somos muito fiéis àquela questão das marcas. Uma outra questão também que é muito importante de salientar aqui nesse ponto como um mito é a questão da comunicação. A África tem hoje, né, como fala um estudo que foi elaborado pelo nosso amigo economista Valdemar Camata, sobre mais de 1 bilhão de celulares no continente. Então, quer dizer, as mensagens de WhatsApp, a comunicação é muito mais rápida, muito mais fluida, e nós vemos pessoas, às vezes, pensando que uma empresa africana vai abrir um site, e daí, depois de um site, é que vai conversar, ou vai responder um e-mail, e isso, às vezes, demora um pouco para chegar. Então, é bom que nós atentemos para isso, e atentar, acima de tudo, que do modo que as empresas brasileiras têm atuado nesse mercado, tem sido um pouco deficitário, porque a China, por outro lado, quando você faz um pedido de manhã, quando chega à tarde ou à noite, praticamente isso já é entregue. Então nós precisamos aprender um pouco com a agilidade chinesa, e a África sabe que os chineses são bons, eles estão muito presentes hoje nos mercados. Um pouco sobre o cenário de atração e crescimento, e aí nós temos uma série de países, fora aqueles que o Rodrigo já colocou de uma forma brilhante, com dados mais profundos. Aqui eu estou dando um overview daquilo que são alguns países atrativos, e eu vou falar apenas aqui, comentar apenas 3. O primeiro é a África do Sul. Então, foi falado de uma forma bem ampla sobre a África do Sul. De fato, o ambiente de negócios lá é muito interessante. E tem 2 fatos aqui que são muito interessantes. Pessoas da minha geração, em Angola, sobretudo, quando eu tive o meu primeiro passaporte, eles tinham uma estampa falando com a seguinte descrição: válido em todos os países do mundo, exceto a África do Sul. Então, os senhores imaginam eu chegando na África do Sul nos anos 90, descendo em Joanesburgo, e tinha criado toda uma visão de que a África do Sul era um inimigo. Hoje nós sabemos que a África está unida. Comentaremos um pouco sobre isso mais adiante. Nigéria também já foi falado, que é um outro case que é muito interessante. Os senhores imaginam uma população de quase 200 milhões de pessoas numa extensão territorial do estado comparado aqui no Brasil ao Mato Grosso. Então,
realmente é muita gente para um pouco espaço e é um país muito interessante. Por fim, gostaria de falar sobre Ruanda, que é um país em que eu estive em 2014. Em 1994, Ruanda passou por um genocídio, os senhores devem saber um pouco sobre essa história, e quando eu estive lá em 2014, eu senti, fazia 20 anos, e o país deu um salto quantitativo e qualitativo. Ruanda, hoje, é um dos países mais seguros, um dos países mais que está assim, na vanguarda do desenvolvimento de África. E tem até uma questão ecológica muito forte, muito interessante lá em Ruanda, que é a questão das sacolas plásticas. Não se usa nenhum tipo de sacola plástica em Ruanda. As sacolas são somente de papelão. Então, vamos aí, a consciência ecológica também em África é muito interessante, e é um pouco desse overview que a gente quis dar. Sobre as questões logísticas, o Rodrigo discursou bem, mas eu tenho aqui dois cenários, né, dois indicativos aqui, que são levados em conta acerca daquilo que é o desempenho logístico. Então, nesse primeiro gráfico aqui, nós podemos ver comparativamente a Alemanha com a melhor posição e sendo como pior posição o Afeganistão. Nós sabemos por conta de que isso ocorre. E no meio disso, então, nós temos o Brasil, e temos países aqui como Ruanda e Quênia que estão até mais bem ranqueados que o Brasil. Por outro lado, sobre densidade rodoviária, aqui é um dado que, em termos de valor, é diferente ao primeiro, porque quanto menor, né, a densidade rodoviária, menos desenvolvido o país é, e na realidade eu diria que mais oportunidades existem naquele país. Então nós podemos ver aqui Moçambique, assim, temos também elencados mais uma série de países africanos que podem estar nesse processo, e como, digamos, um case, os Estados Unidos, que tem dentro desse gráfico que a gente tentou colocar, e de uma forma comparativa também, falar de um dos mercados que já foram citados lá atrás pelo Rodrigo, que Gana realmente está muito bem posicionado naquilo que é infraestrutura e naquilo que é a parte de logística. Sobre a questão dos portos, são muito interessantes aqui os portos, vamos falar sobre 7, são mais de 100 portos na África toda. Nós vamos destacar esses 7 aqui nesse slide, e posteriormente falaremos de mais um. Durban, o maior porto da África, com movimentação de carga, sobretudo containerizada. Mumbai, que é muito interessante porque é a entrada para o Oriente africano e também para a África Central. Djibouti, um porto que é muito interessante, já bem antigo, e inclusive que tem uma presença hoje chinesa estratégica para poder fazer trade com a África. O canal do Suez no Egito, que é excepcional, mudou, né, a forma de fazer negócios no mundo. Vamos continuar aqui acima, temos Tanger no Marrocos, que é um dos portos mais novos que existe hoje, e esse porto de Tanger, por ser o mais novo, também tem a maior capacidade. Abidjan, o segundo maior porto em termos de movimentação. É muito interessante algo sobre esse porto, que ele é um porto que, na realidade, tem um canal que é de um lago, e esse canal vai até o mar. E, por fim, então, como comentário aqui de portos interessantes, é o porto da Nigéria. Como já foi colocado, uma população grande, a Nigéria, ela é abastecida pelo porto de Lagos, mas também por outros portos africanos, sobretudo dos países limítrofes. Aqui um pouco daquilo que é carga containerizada, porque eu entendo que uma grande parte das pessoas e empresas que estão participando nesse seminário, pude ver aí o nosso amigo Fernando Jacinto, da Fanem, que é um grande case para a África, e que faz um produto que, na realidade, ele é de alta tecnologia, né, e é muito demandado. Então, nós, nesse gráfico, colocamos basicamente o que é carga containerizada, que nós entendemos que a carga containerizada tem maior valor agregado. E nós vemos algumas quedas aqui, né, que eu achei muito interessante, da Namíbia, né, que teve caído aqui em toneladas, né, então uma queda muito baixa, e essas quedas mostram justamente que se o Brasil não está fazendo, ou estão caindo esses indicadores, alguém está atendendo esses países. Então,
temos que ter muito cuidado nessa questão para poder, de fato, falar daquilo que é o Brasil. Então, por fim, vamos falar sobre os blocos econômicos, os acordos comerciais, que são os Free Trade Agreements. Temos aqui um slide que exemplifica um pouco daquilo que é. O Brasil ele está envolvido, aqui segundo as imagens 2 desses, o SACU. O SACU, então, é a União Aduaneira da África Austral. Angola é parte desse processo. E temos também o Sistema Global de Preferências, que são mais de 43 países envolvidos, o Brasil é um deles e temos cerca de 10 países africanos que estão envolvidos, então, nesse de preferência. O SADC, Angola, SACU está dentro do SADC. Vamos detalhar um pouco mais sobre o African Continental Free Trade Area, esse é o mais importante de todos atualmente. Temos aqui o EAC, East African Community. Temos, então, todos esses acordos aqui que já estão detalhados, esse material posteriormente, então, será colocado à disposição. E um que eu também gostaria de destacar aqui são as unidades monetárias, né, como essa que nós podemos ver aqui do Oeste Africano. Então, é interessante porque nesses países todos existe uma circulação de uma moeda única e são países que são muito interessantes de se fazer negócio, então, a partir do Brasil. Vamos falar um pouco sobre o SACU Mercosul. A lista de oferta de produtos do SACU Mercosul, de ambos os lados, são em torno de 1.000 códigos que são liberados e tem toda uma preferência de taxas a partir de 10% e que podem chegar, então, até 100%. São 5 países no Mercosul e são 5 países no SACU. Vamos destacar aqui, já tem até alguém, temos aqui o nosso amigo Ricardo, do Walvis Bay Corridor Group, ele é representante desse, e que nós achamos muito interessante a posição estratégica do Walvis Bay, que do Brasil até de Santos, poderíamos colocar aqui até a Namíbia, levaríamos algo em torno de 8 a 10 dias de transit time, algo que não ocorre e que, de uma forma muito grande, abriria mais oportunidades para o mercado brasileiro. E o Walvis Bay, para os senhores terem uma ideia, ele serve a Angola, então, de 3 a 5 dias, porque Angola tem um problema muito grande de estagnação no porto, e também alguns outros países a própria África do Sul, 2 dias. Então, uma vez colocada a tua mercadoria, eu creio que só esse assunto do SACU e de Walvis Bay também demandaria mais uns webinars específicos para falar sobre isso, mas temos aí um potencial muito grande na Namíbia através do Walvis Bay. Sobre o FTA Mercosul-Egito, mesma plataforma, né? Então nós vemos que é um acordo que já está em vigor, tá? Entrou em vigor a partir de 2017, tem essas categorias de produtos, né? Categoria A, B, C e D, e cada uma delas então vai recebendo uma isenção maior. Então podemos aqui, por exemplo, nos produtos da categoria A, já entrou em vigor logo assim que foi ratificado o acordo. Categoria B, hoje nós estamos com 75%, devemos chegar ainda esse ano em 100%. A categoria C, então, hoje nós estamos aqui com 37,5%, chegaremos até o final do ano a 50% e até 2024 100%. Então, são evolutivos e são muito interessantes naquilo que fazer negócio. São mais de 9.800 linhas de produtos. Bem falado também foi pelo Rodrigo, que o Egito realmente é um case naquilo que é mercado, fazer negócio com o mercado. Então, temos esse acordo Egito-Mercosul, um país só fazendo com um bloco, né? E, na realidade, o que me chama a atenção são esses outros 6 acordos que o Brasil tem, que o Egito tem com o mundo, né, digamos assim. São mais de 71 países de acordos bilaterais que o Egito tem. Então, essa agressividade do Egito, no bom sentido,
ela é muito interessante naquilo que é o comércio, naquilo que é o trade com a África. E destacar aqui a presença do nosso amigo El Khatib Mohamed, que foi até o ano passado o cônsul comercial do Egito, fez um trabalho excelente e participou de um boom muito interessante, algo em torno de 70% de aumento no trade balance entre o Brasil e o Egito. Então temos alguns cases, esse é um case muito interessante que eu coloquei para falar com os senhores. E por fim, nós vamos falar então sobre o grande African Continental Free Trade Area, um acordo interafricano, né? E aqui também queria colocar o meu agradecimento ao João Paulo Alves, que é um analista geopolítico que preparou esse slide para nós, e tem um estudo muito profundo acerca desse tema, né? E mais uma vez reforçando, nós colocaremos à disposição a apresentação para que os senhores possam ter esses números e não se preocupar com essa questão de anotar. E essa, então, é uma livre circulação de bens e serviços através do continente como um todo. Nós podemos ver o mapa da África, né, em termos de referenciais, está no centro do mundo, e de fato são 55 países, tá? 1,3 bilhão de pessoas, já está o enquadramento legal desse acordo está pronto, 54 países signatários já, só um que ainda não, mas ele vai ser feito com todos juntos. Como, a pergunta que não quero calar, é como que o Brasil se beneficia desse African Continental Free Trade Area? Então nós entendemos que através desse acordo terá uma elevação continental da renda, uma geração de empregos também, e o Brasil poderá dispor então de todo o seu know-how, né, naquilo que, sobretudo o agro, que tem sido muito solicitado para nós, a questão das indústrias também, e alguns projetos que precisam ser desenvolvidos no continente africano, que vão contar. Nós podemos ver aqui que, na realidade, o Brasil já exporta máquinas e equipamentos para aqueles produtos, para aqueles mercados, e, na realidade, nós poderemos ampliar mais esse cenário através de empresas, desde as empresas de serviço até empresas de construção civil. Então, as oportunidades, elas estão todas nesse Free Trade Agreement que está sendo, já está correndo agora. Preparação e compliance, isso é uma parte muito importante daquilo que qual é a parte, o que a empresa brasileira, então, precisa fazer para estar preparada para entrar nesse mercado. Então, é muito importante falar sobre a adequação, né? A adequação também está muito ligada em como você coloca o teu produto no mercado para poder gozar dos benefícios que estão previstos aí nos acordos. Muitas vezes as empresas colocam mal esse tipo de dado e acabam não sendo beneficiados. Então, tanto a AfroChamber quanto a Apex estão aí para darem um suporte naquilo que é. O preço tem que ser justo, gente. Já falamos, temos mais de 1 bilhão de celulares no continente. Então, quando nós falamos em preços que no passado eram exploratórios, isso já não cabe mais hoje. As pessoas sabem quanto vale. Então, é importante que se tenha uma abordagem diferenciada. E nós entendemos, então, que não podemos fazer negócio uma vez só. É importante que tenhamos uma continuidade nos negócios com a África. E nós chegamos à conclusão de que realmente o momento de ganhar a África é agora. As instituições estão aí para dar o suporte, e nós estamos, desde já, agradecendo a presença aí de todos nesse webinar. Nós entendemos que um primeiro passo, naquilo que é a intenção das suas empresas, das instituições que vocês representam em fazer negócios com o continente africano. Na minha língua mãe, que chama-se Kimbundo, a gente fala Ngasakidila, quer dizer, obrigado. Aqui um pouco dos nossos contatos, e gostaria de apresentar também para os senhores, essa é a nossa nova logomarca. Nós entendemos que essa logomarca representa muito daquilo que é África. Foi estudada nesse sentido. Então, no primeiro momento, você vê a pirâmide aqui, que representa um pouco dos países árabes, de um modo geral. As pirâmides existem nos países árabes de África, existem também, eu me admirei quando estive no Sudão,
e vi que lá também temos pirâmides. Temos aqui no meio desse logo, então, o Baobab Tree, e esse Baobab Tree é uma árvore, né? Essa árvore africana que representa a vida. E num logo só nós quisemos passar justamente esse trabalho foi feito por uma agência chamada Minha Agência, e nesse trabalho, então, nós conseguimos colocar aquilo que nós pensamos para a África. África unida. O momento de fazer negócios é agora, e é um continente que não para de crescer. Muito obrigado a todos, e nós estamos à disposição, então, aí, posso para você, Gabriel, a próxima condução. Muitíssimo obrigado, Rui, foi enriquecedor demais. Eu anotei aqui diversas reflexões, eu vou acabar entrando na reflexão e já entrando nas perguntas também, justamente porque o nosso tempo está um pouquinho apertado, né? Eu vou acabar eventualmente invadindo aí uns 5 minutos do horário, mas eu acredito que é para a gente resolver as perguntas. E todas as perguntas que a gente não conseguir resolver aqui, não se preocupem, a gente vai fazer contato individual para que a gente sane essa dúvida de vocês. Então, Rui, enquanto eu estava assistindo a sua palestra aí em relação ao mercado africano, eu fiquei pensando naquelas empresas que olham o continente por inteiro e agora vão começar a olhar cada país, né, e entender, né, o que elas precisam adaptar no produto delas para atender esse mercado, qual é o valor que elas querem entregar, porque é um continente riquíssimo em diversidade, riquíssimo em cultura, então o que você tem que adaptar do seu produto brasileiro justamente para entregar o valor e sanar a dor do cliente lá no continente africano. E outro também, a sua entrega, ela é percebida como um valor importante naquele país, ou todos os outros concorrentes já resolvem essa dor? O que mais você precisa entregar para estar nesse oceano azul, navegando, eventualmente sozinho, mas muitas vezes navegando com menos concorrência, justamente porque a sua entrega é diferenciada, porque o seu produto e o seu serviço resolvem dores diferentes e de uma forma melhor para o cliente. E também é muito importante também, não deixando de fazer esse gancho, que é sobre a parte de viabilidade, né? O que você precisa mudar nos seus processos internos aqui da empresa no Brasil, o que você precisa adaptar de processos quando você abrir a empresa lá fora, qual o teu horizonte financeiro, ou seja, qual a tua previsão econômica, quanto que você vai destinar de recursos justamente para fazer com que essa operação dê certo, com que essa operação tenha muito sucesso. Eu vou entrar nas questões agora. Como não vai dar tempo de responder todas, a gente separou 3. Tentei separar mais ou menos uma para cada apresentador, mas naturalmente cada um pode fazer complementações da forma que achar mais interessante. A primeira vai para o Rui e vai muito na linha do como fazer o negócio com a África, como saber se o comprador africano ele é idôneo, ele vai pagar, se o trâmite que a gente está realizando com esse comprador africano é o correto, né? Então tem a questão de uma empresa que estava trocando e-mails com o importador lá na África, gostaria de exportar o produto deles para lá, e não sabe como chegar, se essa empresa é uma boa pagadora, se essa empresa é idônea. Rui, você poderia dar suas considerações sobre isso, por favor? Ok, Gabriel. Obrigado pela pergunta, é uma pergunta muito interessante, muito recorrente. Nós recebemos todos os dias na AfroChamber perguntas sobre essa questão de pagamentos, sobre África. Mas normalmente essas perguntas chegam para nós quando a pessoa já cometeu o erro de negociar e às vezes até mandar valores. E valores que são mandados muitas das vezes via Western Union. Então, nós sabemos que não existe aí um banco envolvido nesse processo e não existe uma seriedade. Então, de um modo geral, o que a gente pode falar para as empresas é que antes de começarem negociações, primeiro, tem que saber que as transações têm que ser feitas via o sistema normal bancário e não via transferências bancárias para o Western Union. Isso é muito recorrente. Segunda parte, checar de alguma forma o registro da empresa. Então, nós temos um setor de idoneidade que trabalha muito forte com essa questão de buscar a idoneidade dessas empresas nos países africanos. Tem a questão do sotaque também. Muitas vezes essas ordens chegam de um país que fala francês e a pessoa fala em inglês para você, ou
e às vezes o inglês não é muito aquele o comum. Então é importante que antes de você fazer um negócio de $1 milhão, como a gente já viu muitos aqui, que cheque junto a pessoa que está interessada de fato e coloque um agente, né, como um institucional, como a Câmara de Comércio, por exemplo, para que possa dar uma segurança jurídica, que nós temos como interferir nessa questão. Então, de uma forma geral, Gabriel, é isso, não iniciar nada sem ter uma certeza, porque tem dinheiro envolvido. Excelente, muito bom, Rui, muitíssimo obrigado. E agora uma pergunta destinada ao nosso colega Rodrigo aqui. A pergunta é a seguinte: aonde podemos encontrar estatísticas de exportação de caminhões, ônibus e semi-reboques para a África? Rodrigo, por favor, poderia fazer suas considerações também acerca do tema? Bom, o Ministério da Economia ele tem um site que chama ComexStat, que ele divulga, enfim, não só para caminhões, enfim, para qualquer tipo de produto, você consegue filtrar pelo seu NCM específico, baixar a base, mas eu queria aproveitar o link da pergunta para tentar linkar também com algumas coisas que a Apex faz, alguns painéis que podem te ajudar também nessa visualização. Deixa eu fazer um teste aqui, eu quero tentar compartilhar minha tela. Pessoal, só para mostrar então aqui, esse aqui é a tela inicial do site da Apex, e você consegue aqui em Quero informações sobre o mercado, tanto a questão dos estudos que a gente mencionou, enfim, você consegue acessar também por aqui, e aqui tem, além, né, dos estudos, perfil de exportador, etc., a gente tem alguns painéis que a gente tem. Inclusive, já aproveito para convidá-los, amanhã vai ter também um webinar, que a gente vai estar apresentando um pouquinho dessa ferramenta que a gente lançou há pouco tempo, que ela em função ela é um comparativo para que a gente consiga ver como que estão as exportações do mundo em relação ao acumulado, em relação a como que os casos de coronavírus, né, do novo coronavírus, estão se ampliando. Então, ela faz esse comparativo. Amanhã a gente vai explanar um pouco melhor essa ferramenta. Quem tiver disponibilidade pode se inscrever no webinar, acho que vai ser bem interessante. E aqui você também consegue, frente aos filtros, e sabendo, por exemplo, o seu NCM, você consegue pesquisar aqui por ele, e ele vai te mostrar aqui qual foi o total exportado de acordo com os meses selecionados, enfim, de determinado ano. Isso é uma das ferramentas que a gente está disponibilizando, lembrando que aqui, no caso, seria o acumulado entre os anos que a gente já passou. Eu consigo comparar, por exemplo, o primeiro trimestre de 2018 em relação a 19, em relação a 20, e aqui te mostra quanto que está sendo o baque entre 2019 e 2020. Pode ser ou pode não ser em detrimento, obviamente, dessa crise que vem sendo gerada a partir do Covid-19, e é para tentar dar esses insights, algumas questões de previsibilidade. Você consegue aqui olhar para a sazonalidade do seu produto, por exemplo, de acordo também com o NCM, que você consegue filtrar por aqui. Então, ele te dá alguns insights interessantes sobre algum produto que você queira ver. Esse é um deles, e acho que vale falar também do mapa estratégico, e ele dá diversos insights também, de acordo com uma metodologia nossa, de acordo com algum SH6 que você tem interesse. O SH6, para deixar claro, pessoal, são os 6 primeiros dígitos do NCM. E aí você consegue, a partir disso, selecionando qualquer um daqui, exibindo no mapa, ele te dá insights de onde podem estar as grandes oportunidades em relação a algum tipo de estratégia, seja ela de consolidação, de recuperação, tudo isso é explicadinho direitinho no mapa, e acho que ele dá uns insights bem interessantes para quem quer ter um pouco mais de noção, e aqui, obviamente, não se limita à África, ele faz uma análise do mundo como um todo. Claro que você pode filtrar aqui, caso seja do seu interesse. Ele te dá insights sobre onde podem estar grandes oportunidades. Eu quero entrar, é um mercado novo para mim, oportunidades de abertura, onde estão? Mercado consolidado, seria um mercado que a gente já está presente, que a gente tem que tentar manter o nosso market share, a nossa presença, enfim. Eu convido vocês aí a navegarem um pouquinho, a verem mesmo, pesquisarem sobre os produtos de interesse nessas duas ferramentas nossas. Eu acho que elas têm muito a agregar, dão insights bem interessantes aí para
para vocês, né? Fora isso, que nem eu falei, só enfatizando, o site chama Comex Stat, ele tem as bases que você consegue pesquisar e extrair a base pura, né? E tratar ela da forma que você quiser e de acordo com os filtros que você colocar para qualquer tipo de segmento, de NCM, SH6, que vocês tenham interesse em vir. Muito bom, Rodrigo. Muitíssimo obrigado. Agora fazendo a última pergunta, antes da gente encerrar, na verdade, ela é uma conjunção de algumas perguntas que chegaram para nós, e a dúvida é a seguinte: como que a Apex pode apoiar a empresa que quer abrir operações nos países africanos? Então, para quem deseja internacionalizar, para quem deseja abrir um escritório, uma filial, uma subsidiária, uma fábrica, entre outros modos de atuação, a Apex tem diversas formas de te atender, seja de uma maneira ampla, eu vou até compartilhar um slide que eu falei um pouco mais cedo, seja de uma maneira ampla por meio de workshops, seja capacitando ou desenvolvendo competências, na verdade, em vocês, por meio dos nossos cursos, tanto online quanto presenciais, quanto os nossos webinars, através também de missões de internacionalização, que a gente vai realizando de acordo com o que a gente visualiza de interesse das empresas no mercado. E por último também existe o atendimento individual e customizado, onde a gente passa um a um, empresa com empresa, né, nesse caso, ferramentas que vão servir para a empresa desenvolver musculatura, ou seja, desenvolver competência, conhecimento, e começar a escrever o plano de expansão internacional delas, claro, apoiado pela Apex, no que tange fazer reflexões inteligentes sobre o que a empresa está expondo. E aí isso passa pela parte de estratégia, pela parte de mercado, entrega de valor, e a parte de operação, que é a viabilidade de todo esse processo. Quando tudo isso se conjuga, quando tudo isso está alinhado, e algumas empresas já têm algumas partes disso já eventualmente validadas, ou já tem uma boa musculatura nisso, elas costumam se consultar com os nossos escritórios regionais ao redor do mundo. Temos 9 atualmente, e mais os outros 110 SECOMs, Secretarias de Promoção Comercial, das embaixadas e consulados brasileiros ao redor do mundo. Então, se vocês têm interesse de abrir empresa e querem passar por esse tipo de atendimento, manifestem o interesse de vocês para nós. O e-mail, que é o mesmo e-mail que tinha as perguntas, internacionalização ou internacionalizacal@apexbrasil.com.br, pode ser o canal que vocês mandem essas perguntas para nós e assim, manifeste esse interesse para nós. Então, infelizmente, foi uma hora muito boa. Infelizmente, a gente tem que encerrar a hora de hoje. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês espectadores, todas as empresas que estão aqui, entendendo um pouquinho mais sobre África, querendo buscar novos mercados, querendo expandir as operações. Quero agradecer a presença do Rodrigo, quero agradecer a presença também do Rui, e também da colega dele, da Nara, diretora da Afro Chamber, que fez essa ponte entre nós, que proporcionou esse contato para a gente ter esse momento hoje bastante interessante, e também a todo mundo que nos ajudou fazendo a divulgação, todo mundo que está por trás do webinar, nos auxiliando a ter esse momento de interação com vocês, empresas. Como eu disse para vocês no começo, isso aqui é parte de uma websérie, então a gente vai ter mais capítulos. Inicialmente a gente pensou em 3 capítulos, mas eu já estou vendo que África é um mundo de informações que a gente pode explorar diversas vertentes, que a gente pode trazer muito conteúdo. Então, está pensando aí, está confabulando de ter mais episódios do que só esses 3 primeiros capítulos. A gente vai divulgar o próximo capítulo, capítulo número 2, em breve, e a gente espera que todos vocês estejam conosco, e quaisquer dúvidas, estamos sempre à disposição. Muitíssimo obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado aí, pessoal. Boa tarde aí para todo mundo. Também quero agradecer a participação de todos e a África é a bola da vez. Obrigado, grande abraço. É verdade. Com certeza. Até mais, pessoal.